E aí, pessoal de Ribeirão, estamos aqui junto, hein? Apesar de ser pelo vídeo, por causa dessa impossibilidade aí. E mesmo antes de começar essa aula, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você que, assim como eu, né, nós ficamos impedidos aí de estarmos juntos nessa segunda-feira, né? Mas isso não é um problema, não. Porque para o Espírito de Deus, né, não há distância, não há barreira, mas a palavra que eu tenho para te dizer antes do início propriamente dito dessa aula é para você permanecer firme, é para você não ficar olhando para as circunstâncias, né? Muitas vezes nós olhamos para a experiência de outros, né? Daquilo que está acontecendo na vida de outros. Olha, eu digo para você num momento como esse aí, de ataque, de virose, dessa bagunça toda aí que o inferno está causando, né? Olhe para a sua fé, olhe para a palavra de Deus. Deixe que o Espírito de Deus ele fale ao teu coração por meio da palavra, e ele vai falar, vai ministrar ao teu coração. Deixe que a palavra de Deus, avivada no teu coração, possa expandir dentro de você e você ter a visão espiritual realmente de quem você é em Cristo Jesus e seguir em frente. Nós não somos daqueles que retrocedem, não é? Eu creio que na primeira aula que nós demos aí, você pôde perceber claramente a diferença, né, do modo como chegamos aí e do modo como saímos. A palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus ela é poderosa. Você sempre tem que ter no teu coração aquela frase, aquele versículo que diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus na vida daquele que crê. É o teu caso, é o meu caso, é o nosso caso. Então, não retroceda. Eu digo uma coisa para você, olha, a palavra de Deus ela não está algemada. Você pode até repetir isso para você mesmo aí. A palavra de Deus não está algemada, ou seja, a palavra de Deus não está cerceada, o poder de Deus não está preso por causa de um vírus, gente. Mas essa palavra, quando crida e quando declarada, né? Eu criei, por isso é que eu falo, é por isso que eu falei. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, não é? Então, declare quem você é em Cristo Jesus, declare aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, e lembre-se sempre, né, daquele exemplo que eu dei aí, podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 de um lado, 1000 do outro, olha, você não é o próximo, mas você é aquele guardado por Deus, preservado por Deus e dará testemunho. Uma outra coisa muito importante, não é? Ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, porque nem todos, né, estamos aí no mesmo entendimento de fé e com a visão, não é, com os olhos do coração iluminados, né? Então, ore para que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Ore para que praga nenhuma chegue na vida deles, na casa deles, dos seus irmãos, para que eles também sejam abençoados. A igreja é isso, é o corpo de Cristo. E uma coisa, né, quando estamos juntos, celebrando, olhamos uns nos olhos dos outros, podemos estender a mão, podemos dar um telógrafo, podemos tocar na mão do nosso irmão. Outra coisa é por vídeo. Estou falando para vocês aí à distância, né? Essa vai ser a nossa terceira aula, né, de propósito divino, mas não é a mesma coisa se eu estivesse aí. Mas o Espírito de Deus faz essa ligação, e se um tempo é de crise, né, o apóstolo Paulo escrevia cartas, nós enviamos vídeos. Então é desse jeito que nós vamos para glorificar o nosso Deus. Tá bom, querido? Vamos permanecer firme aí, não desiste não, tá? Incentive também os seus irmãos a não desistirem, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa. Então vamos lá, vamos iniciar aí a nossa aula, a terceira aula de propósito divino, aquilo que Deus, né, tem revelado ao nosso coração. Nós vimos alguns aspectos aí, eu reforço no teu coração aquele versículo que nós lemos aí, de Jeremias 29, eu é que sei, Deus falando para o meu e para o teu coração, os planos que tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal, não é? Então Deus é o Deus que se revela, Deus é o Deus que se mostra, Deus é aquele que se apresenta dizendo, olha, é esse quem eu sou. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, é quem Ele é. E nele não há variação de mudança.
E nele não há variação nenhuma. Deus não é amor para alguns e desafeto para outros, né? Deus não é bondade para alguns e rancor para outros. Deus é quem Ele é, né? Quando Ele nos ensina, nós vimos isso na primeira e segunda aula aí, que Ele é esse Deus, né, que tem planos, que tem um propósito, que tem uma ideia maravilhosa para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, né? A ideia de Deus é dar a cada um de nós o final que nós desejamos. Lembra que eu falei para você que muitas vezes nós queremos uma coisa, né? E nós achamos que isso que nós desejamos é o melhor para nós, né? Mas Ele, o nosso Deus, né? Ele é quem sabe o melhor. Sabe por quê? Ele te conhece por dentro e por fora. Foi Ele quem te criou. Você é dele. Você é de Deus, né? Quando eu digo que você é de Deus, né? Você nasceu porque Ele quis, é o propósito de Deus que você viesse a esse mundo, que você nascesse. Então Ele conhece você melhor do que você mesmo. Não há ninguém que te conheça tão bem como o nosso Deus. Então, lembra que eu falei para você assim, olha, eu sei, eu tenho um plano, né? Eu imagino aqui o que é o melhor para mim, mas eu digo assim, Senhor, olha, eu sei que eu posso imaginar isso, né? Na minha ideia, na minha mente. Eu sei que até que o Espírito Santo pode colocar coisas aqui, mas eu sempre digo para Ele assim, Senhor, eu quero viver o Teu melhor, para que o Senhor me dê o final que aí sim, né? O Senhor imagina e vai preencher o meu coração e vai dizer assim, Deus tinha o melhor para a minha vida. E como realmente o nosso Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Então esse aspecto é um aspecto diferenciado de uma entrega, de uma confiança, de uma certeza de que Deus verdadeiramente, Ele, quando nós abrimos o nosso coração, Ele nos conduz em triunfo, né? Sempre seremos conduzidos em triunfo por meio de Cristo Jesus. Nunca vai ser diferente, queridos. Nunca vai ser de um outro modo, de uma outra maneira. É importante que esse entendimento esteja no teu coração, que nós sempre vamos ser conduzidos em triunfo quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos o porquê nós nascemos, a razão do nosso nascimento, quando nós temos essa certeza dentro de nós, não é? Que Deus, o controle de Deus é a melhor coisa, né? É aquela ideia, né, que você já deve ter ouvido do Elinho, né? Quando dá esse exemplo, né? Vamos dizer que a tua vida seja o teu carro lá e você está no volante, dirigindo o teu carro, né? E aí Jesus chega na tua vida, Jesus entra na tua vida, Jesus começa a estabelecer, né, o propósito dele na tua vida. Não adianta você pegar e convidar Jesus, Jesus, entra aqui no banco do carona, senta aqui do meu lado, que eu vou continuar dirigindo e o Senhor vai aqui do meu lado. A melhor coisa, quando você compreende o propósito de Deus, a razão do teu chamado, a razão da tua existência, o teu nascimento, é você sair do lado do motorista, largar esse volante, sair do lado do motorista e falar, Jesus, senta aqui, porque eu vou aí para o lado do carona. É a melhor coisa. Por quê? Nós aí estamos entendendo que Ele sempre tem o melhor. É deixá-lo guiar e dirigir a nossa vida. É deixá-lo conduzir a nossa vida do melhor modo, da melhor maneira. Ele sabe. Às vezes, num momento como desse que o Brasil está vivendo, aliás, que o mundo está vivendo, né? Essa pressão aí dessa contaminação desse vírus, né? Talvez, né, a ansiedade bata, a preocupação bata, e você tente, Jesus, dá para eu pegar esse volante de volta, né? Mas nessa hora, né, você tem que aquietar o teu coração. Aquietar mediante a revelação da palavra, mediante o entendimento da palavra, aquietar o teu coração e dizer assim, Jesus, eu estou aqui, que só Tu sabes como eu estou, pensando e imaginando mil coisas, idealizando mil coisas, e aí você declarar, fazer aquela declaração para Ele, né? Mas eu sei que és Tu quem estás me dirigindo, eu estou debaixo do Teu propósito, eu estou debaixo da Tua direção. Continua dirigindo, Senhor, porque eu vou aquietar o meu coração na voz, na revelação do Espírito Santo,
para que eu seja conduzido, não é? Não é Ele quem nos conduz pelo vale da sombra da morte? Se temos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos. É Ele quem nos dirige nesse vale da sombra da morte, Ele está conosco ali. Nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos desprovidos, mas nós sempre estamos sendo guardados, dirigidos, abençoados por Ele. E por mais que você, né, debaixo desse aspecto de uma ansiedade, pense assim: Jesus, deixa eu assumir de novo aí, deixa eu assumir o controle desse volante, dessa minha vida aí. Mas é você quem tem que aplacar todo sentimento contrário no teu coração, na tua vida, e falar: Jesus, conduz, porque tu diriges muito melhor do que eu. É difícil um homem, né? Talvez até mulheres mesmo, talvez aí em Ribeirão existam as irmãs aí que dirijam, que sejam, né, aquelas habilidosas no volante, né? Mas a melhor coisa somos todos nós dizer: Jesus, tu sabes conduzir a minha vida muito melhor do que eu, muito melhor do que eu possa imaginar. E deixar, então, o volante nas mãos dele, porque ele vai nos conduzir do melhor modo possível, né? E então nós vamos aí para o primeiro slide, né? E esse slide eu coloquei assim: 4 partes do propósito da criação. Nós vamos tentar aqui, né, através desses 4 princípios aqui, o propósito de Deus, né? O porquê que Deus nos cria, porquê que Ele já imaginava como nós seríamos, o que nós iríamos fazer antes da fundação do mundo, né? Todo esse propósito de Deus, todo esse cuidado de Deus, né? E a primeira dessas 4 partes, né, eu digo assim, né, a primeira é relacionar. É interessante, né? Fomos criados para ter relacionamento com Deus. Isso aqui é um aspecto maravilhoso. Por quê? Deus não é como um gás, não é? Que está espalhado por aí e você fica, onde está, como é que eu vou localizá-lo, como é que eu vou achá-lo? Não, nós sabemos que Deus é Espírito, conforme Jesus revelou, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, nós estamos falando que mesmo Deus, né, nesse aspecto assim, de ser Espírito, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Então nós nos relacionamos, né, com Deus, com essa pessoa que é Deus. Nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o propósito maior aí, não é, é que nós fomos criados para ter esse relacionamento com Ele. Eu vou passar passar aqui, né, alguns textos bíblicos para que você veja. Veja o primeiro texto que eu vou mostrar aqui, de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim, esse texto: assim como nos escolheu nele. Esse nele aqui está falando de Cristo Jesus. Está falando de Jesus, esse nele aqui. Ou seja, nós poderíamos ler assim: assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. E aí ele diz aqui: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante o nosso Deus, e em amor. Então aqui nós vemos uma primeira face desse relacionamento nosso com Deus. Ele nos cria com um propósito, não é? Fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É um padrão escolhido por Deus. Mas é um padrão escolhido por Deus para estarmos diante dele. Porque Deus, Ele ama quando nós estamos dando o primeiro lugar a Ele. Deus, Ele ama quando nós temos esse entendimento, não é? Que não buscamos a Deus somente num aspecto de quando precisamos, ou quando estamos passando por um sufoco, ou quando estamos passando por uma dificuldade, aí eu vou recorrer a Deus. Não podemos ter aquela ideia, né, de que Deus está
no santuário, né? Eu digo assim, santuário, mãos humanas, construção humana, né? Para que você esteja, por exemplo, talvez num dia difícil no seu local de trabalho, e você pense assim, eu preciso ir lá na igreja falar com Deus. Eu preciso me deslocar até lá, porque eu sei que Ele está lá. Não, Deus está onde você está. Deus está onde você estiver. Seja o momento que você estiver passando, seja a fase que você estiver vivendo, Ele vai estar com você, e você tem essa liberdade de desfrutar desse propósito dele, de se relacionar conosco, e você também poder se relacionar com ele. E relacionamento fala de sinceridade, fala de coração aberto, não é? Fala de ter esse entendimento, por você estar em Cristo, por eu estar em Cristo, né? Nós estarmos em Cristo. Aí nós vemos, né, que ele teve uma razão, que ele teve um propósito, né, e que nós não estamos distante deles. Ou seja, né, esse próximo slide fala sobre isso. Fomos escolhidos em Cristo. Nós, na verdade, queridos, não podemos partir para um aspecto, né, de que nós fomos escolhidos, sei lá, por causa da nossa grande capacidade, ou por causa da nossa grande habilidade, ou da nossa grande inteligência. Não. A escolha, a palavra de Deus, ela está dizendo, né, que essa escolha que Deus faz para relacionamento com Ele é uma escolha que passa por Jesus Cristo. Não é? Quando nós lemos assim, olha, antes éramos inimigos de Deus, mas aí a palavra também diz assim, se alguém está em Cristo, falando desse posicionamento, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, Deus, ele se relaciona e quer se relacionar com aqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Esse aí é um diferencial bem grande, né, no nosso entendimento. É por isso que nós fomos escolhidos em Cristo. Quando a palavra fala, por exemplo, né, de predestinados, fomos predestinados, você vai ver e vai observar que quando a palavra fala sobre isso, ela está relacionando essa predestinação em Cristo. Não é uma predestinação de uma escolha humana. Eu escolho A, mas não escolho B. Eu escolho o José, mas não escolho a Maria. Não. É uma escolha que o nosso Deus, ele faz, ele nos chama para nos relacionarmos com ele através de Cristo Jesus. Ou seja, né, Jesus é a imagem nítida de Deus aqui nesse mundo. O Evangelho é o Evangelho do Senhor, é a palavra do Senhor que revela quem é Deus para a nossa vida, né? Nós podemos ler no Evangelho de João, esse próximo slide agora, não é? João capítulo 17, versículo 21 ao versículo 24. Esse trecho ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Está falando de um propósito, está falando de uma razão aqui. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, nessa primeira passagem aqui, para que você observe alguns detalhes aqui. Relacionamento envolve proximidade, envolve intimidade. Então, nessa oração aqui, que é a oração sacerdotal de Jesus, ele está intercedendo por nós. Ele está clamando por nós, né? E ele diz aqui, claramente, a fim de que todos sejam um. Ora, o relacionamento de Jesus com o Pai, ele diz, nós somos um. Eu e o Pai somos um. Porque Jesus nunca fez nada da mente dele, da cabeça dele. Mas Jesus, não é? Ele sempre
você já leu isso nos evangelhos, ele se retirava, ele ia para lugares isolados para orar, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. Ele não fazia nada no impulso, ele não fazia nada conforme dava na cabeça dele, ele fazia conforme Deus estabelecia, ele fazia conforme a direção do Espírito Santo de Deus, não é? Então ele fala desse relacionamento dele com o Pai, mas ele diz também a nosso respeito, né? Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos. E aí ele aborda esse aspecto, né, de que o corpo de Cristo não pode estar longe da cabeça desse corpo que é Cristo Jesus. Ou seja, nós temos um relacionamento com o Pai, através de Cristo Jesus, não é? E o Espírito Santo nos revela a palavra, nos inspira na palavra, para que nós possamos aprender a nos relacionar com Deus, né? Dando sequência aqui então, nesse próximo slide aqui, que diz assim, continuando o texto bíblico: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você percebe que Jesus ele faz essa declaração que é bíblico, né? É bíblica, que o planejamento de Deus ele vem antes da fundação do mundo, o planejamento da salvação ele vem antes da fundação do mundo, a necessidade do Salvador ela vem antes da fundação do mundo, e o plano para que aqueles que foram criados e chamados por Deus estejam em Cristo para sermos somente um, e termos esse tipo, essa qualidade de relacionamento com o nosso Pai. Ou seja, o nosso Deus, não é? Ele quer ter essa intimidade nesse aspecto aqui, nesse primeiro aspecto que nós estamos falando, que é relacionar. Ele espera que nós tenhamos esse relacionamento, né? Você nunca vai poder se apresentar diante de Deus, não é? Sem que Jesus já tenha apresentado você. É uma figura, não é? Mas é como você chegasse numa festa, você foi convidado para uma festa, quem te convidou foi Jesus Cristo para essa festa, né? E aí você recebeu o convite de Jesus, aceitou o convite, chegou o dia da festa, né? E ele tem o maior prazer, né, de receber você lá na porta. Estou falando aqui figuradamente, né? Mas ele tem o maior prazer em te receber lá na porta, pegar você pelo braço e dizer: vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa, vem cá que eu quero te levar até a pessoa principal dessa festa aqui, né? E é Jesus quem te leva, né, até Deus e diz: pai, esse aqui, olha, é o fulano, esse aqui, olha, ele foi lavado, ele foi salvo, foi redimido, né? E aí, né, esse relacionamento que nós queremos ter com Deus e que nós almejamos e que Ele também almeja ter conosco, ele é concretizado por meio de Cristo Jesus. É essa oração que Jesus faz aqui, esse entendimento de relacionamento, Jesus em nós e nós nele, para que essa união, não é? Nós possamos estar juntos do Pai, estar juntos sem restrições, sem enganos, sem ressentimento, sem nada, né? É Deus nos recebendo por meio de Jesus Cristo. É sermos, né, conduzidos ao Pai por meio de Jesus, né? Eu observei aqui, observo nesse texto, um detalhe bem interessante, né? Porque Jesus, ele fala algo aqui, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Por isso que eu falei esse exemplo aqui de uma sala, de um banquete, de uma festa, né? É a vontade de Jesus que você que está aí assistindo essa aula hoje, né, esteja com ele no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e sendo conduzido ao Pai por meio de Jesus. Eu vejo um outro aspecto aqui
também muito importante, que de certo modo já se cumpriu em Cristo, não é? Nós hoje já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, não é? E de certo modo, essa oração de Jesus aqui, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ou seja, esse pedido aqui de Jesus, não é, quando ele diz assim, para que vejam a minha glória, a glória que me conferistes, né, e que me amaste antes da fundação do mundo, né? Hoje em Cristo Jesus, não é, nós já estamos assentados em lugares celestiais. Você vê o propósito de Deus? Você percebe o propósito de Deus? Você percebe a alegria de Deus em querer se relacionar com você, em querer estar perto de você, em querer estar junto de você? Isso tudo aqui revelado nesse entendimento aqui, né? Eu fecho esse primeiro aspecto aqui, nesse último slide desse primeiro aspecto, né? Que eu coloquei assim, olha, Deus não busca apenas um relacionamento conosco. Vou repetir para você. Deus não busca apenas um relacionamento conosco. Deus se revela como um pai que deseja ter relacionamento com seus filhos. Ou seja, não há uma separação, não há uma distância, não é? Esse aspecto do relacionamento, ele vai nos conduzindo para um ambiente familiar, relacionamento de família, o pai com os seus filhos. Então isso aqui é muito especial para nós, né? Deus não busca apenas um relacionamento conosco, Deus se revela como um pai que deseja ter relacionamento com seus filhos, e esses filhos somos nós, vocês aí em Ribeirão, eu aqui, né? Aqueles nossos outros irmãos espalhados aí por esse mundo afora. É o desejo de Deus ter esse relacionamento, e eu repito para você, é um relacionamento de intimidade com Deus, é um relacionamento com um propósito bem definido com o nosso Pai, queridos. É importante, né, que você tenha esse entendimento de filiação, está no propósito de Deus. Você não é uma criatura, né? Mas eu fui criado por Deus, mas agora não é mais uma criatura. Em Cristo Jesus você foi feito filho de Deus, mas a todos quantos receberam, né? Vou até ler aqui para você, no Evangelho de João, mas a todos quanto receberam, né? Diz o texto, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aqui é precioso, queridos. Isso aqui é precioso. João capítulo 1, no versículo de número 12 aqui, mas a todos, né? Todos os que creem, todos que se entregam, todos que abrem o coração para Jesus, mas a todos quantos, né? Aí quantos não importa de onde venham, não importa onde moram, Deus ele ama o povo aí de Ribeirão, Deus ele ama o povo aqui do Rio de Janeiro, dos outros lugares, países, cidades, bairros espalhados por esse mundo afora. É por isso que ele é abrangente, o amor dele é abrangente, o amor dele é completo, mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a nossa condição atual no propósito de Deus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem em Jesus, aos que esperam em Jesus. Então, quando você lê nesse slide aí, né? Deus não busca apenas um relacionamento conosco, um relacionamento, amizade, não. É um relacionamento mais profundo. Deus se revela como um pai que deseja ter relacionamento com os seus filhos. Ou seja, né? É intimidade, é aproximação, é esse nível que Deus ele espera ter conosco. Você não pode pensar menos do que isso. Você não pode ter uma ideia diferente dessa ideia, né? É relacionamento de pai e filho. É um relacionamento daquele que nos ama,
daquele que nos chama, daquele que quer viver, né? O relacionamento com Deus é viver para a eternidade. Começa aqui na terra, Ele já nos abençoa, Ele já nos dá do Espírito Santo, Ele já nos faz uma nova criatura, Ele já nos libertou do pecado e da morte, já fomos feitos justiça de Deus. Deus, Ele só vai agregando, Deus, Ele só vai acrescentando, Deus, Ele só vai te enchendo aí com a glória dEle, com o poder dEle, com o perdão dEle. Ele tira, né? Em Cristo Jesus, toda a enfermidade foi tirada da nossa vida, todo o peso do pecado, da morte é tirado, né? Fomos feitos filhos para termos relacionamento com o nosso Pai. Isso não é qualquer coisa, não deixe que o inimigo, que o inferno, que uma afronta, tenha ela o nome que tiver, não é? Não deixe que nenhuma afronta, que nada roube a tua filiação que você tem com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso aqui é fundamental, é o principal no nosso relacionamento com Deus, não é? Então tenha isso aí no teu coração. Nós ainda temos um tempinho, vamos avançar mais um pouquinho então aqui. Eu vou colocar aqui o segundo propósito da nossa criação, que é reproduzir. Então, fomos criados para reproduzir a imagem de Deus. Fomos criados para reproduzir a imagem de Deus. Uma das coisas mais fantásticas, né? Porque estamos falando aí de filhos, né? Deus é o nosso Pai, deseja ter relacionamento com os seus filhos, né? E uma grande característica que Deus nos permitiu aí, seres humanos, viver, é a questão, não é, de nós podermos gerar filhos e filhas, né? E se há uma coisa que acontece nessa geração de filhos e filhas, né, é que os filhos, eles nascem com características, seja do pai ou seja da mãe. Se não é somente a característica da semelhança externa, a personalidade, o jeito, o modo como trata, o entendimento, você pode ter certeza, né? Eu creio que eu estou falando aqui, e você que é pai, você que é mãe aí, tua mente, né, deve estar viajando agora, lá para a vida do seu filho, da sua filha, e você deve estar pensando assim, poxa, é mesmo, né? Ou talvez você, mãe, pense assim, poxa, como a minha filha, ela tem essa característica, eu não ensinei isso a ela, mas eu faço isso constantemente, e ela também tem esse jeito, ela tem esse jeito de falar, esse modo de falar, de se expressar, né? E você, homem, que é pai, que está aí assistindo essa aula, né? Talvez você olhe, poxa, meu filho, talvez se o teu filho tiver numa idade, né? Talvez assim da adolescência, faça algumas coisas que você possa dizer para você mesmo, poxa, aí não pode ter puxado a mim, como é que ele puxou a mim? Mas ele puxou a você, né? Ele tem as tuas características, e não só a tua aparência, não só o estereótipo, né? Mas tem coisas dentro dele que são exatamente como você é, você pai, você mãe, que está assistindo, como você é, né? Então, quando Deus ele fala nesse aspecto aqui dos 4 partes do propósito da criação, quando nós vemos o desejo de Deus de reproduzir, não é? Reproduzir nesse sentido aqui, reproduzir a imagem de Deus, reproduzir quem Deus é. Mas não é reproduzir Deus do jeito que eu penso que Ele é reproduzir Deus do modo como a palavra revela. É ser um espelho de Deus aqui nesse mundo. Sabe, quando em Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva, quando os nossos irmãos lá da igreja primitiva,
eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Isso teve uma razão de ser. Isso teve uma motivação de ser. Porque pode não parecer, mas os povos de fora, que estavam alheios, né, a essa igreja que nascia, a igreja primitiva, eles já tinham ouvido falar de Jesus e muitos deles já tinham visto Jesus do modo como falava, do modo como se portava, do modo como curava, do modo como agia. E essa turma, quando eles olham para os discípulos, quando eles olham para os apóstolos e os chamam de cristãos, né, eles, na verdade, eles estavam dizendo assim, olha, eles são muito do jeito de Cristo. Eles são iguais a Jesus, eles estão fazendo conforme Jesus fazia. Eu estou olhando para eles e estou vendo Jesus. Foi por isso que daí veio essa palavra cristão. Porque os povos de fora olhavam para eles e viam Cristo nas ações, nas palavras, nas atitudes, no modo como curavam, no modo como libertavam, no modo como anunciavam. E isso é bem interessante, né? Porque eles estavam reproduzindo a Jesus para aqueles outros povos que não conheciam, não é? Então, quando nós temos esse entendimento, vou passar o próximo slide aqui, nós fomos criados para louvor da glória de Deus, louvor da sua glória. Ou seja, né, para nós, queridos, nesse propósito, viver esse propósito de Deus, né, é esse entendimento de nós termos isso no nosso coração. O apóstolo Paulo ele diz, olha, para mim o viver é Cristo. Ele está dizendo, já não importa mais quem eu sou, ou quem eu era, ou como eu era conhecido. Não é? Ele chega a dizer, não é, que ele considera refúgio tudo aquilo que ele viveu do farisaísmo, tudo aquilo que ele viveu na religiosidade judaica. Ele usa esse termo, eu considero refúgio, eu considero um lixo, eu jogo isso fora. E ele fala assim, olha, para mim a minha maior felicidade é reproduzir Cristo. A minha maior felicidade é poder ser usado para transmitir a honra, a glória e o louvor a Deus. Ou seja, eu fui criado para louvor, honra e glória do meu Deus. Isso aqui tem todo um valor, amados. Isso aqui é muito especial. Isso aqui é alguma coisa assim que nós olhamos, né? E nós dizemos assim, de coração, né? Olha, já não importa mais que eu viva, mas é que Cristo viva em mim. O que importa mesmo é que eu seja um instrumento nas mãos de Deus, eu seja um instrumento usado por Deus, eu seja alguém que esteja, como João Batista ele fala, convém que eu então diminua e que ele cresça, né? É o melhor entendimento para nós, nesse reproduzir a imagem de Deus nesse mundo, né? É a nossa ideia, a nossa imagem, o nosso eu diminuir para sobressair quem é Jesus, para sobressair quem é Deus, para sobressair a glória para Ele. Nós não podemos cair nesse engano no chamado, no propósito divino na nossa vida, no propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos cair nesse engano, que é o engano lá de Lúcifer mesmo, né? Que se encheu de vaidade, que se encheu de orgulho, que se achou eu sou o cara, olha, eu vou pegar o meu trono, né? E vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus. E o que é isso? É vaidade, é orgulho, é olhar para si mesmo, é se encantar, entre aspas, com a sua própria beleza, entre aspas, né? É se voltar para si próprio, é começar a se achar, é começar que você é melhor do que o teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda, é começar a achar que Deus ele te usa melhor do que todas as outras pessoas. Olha, não caia nesse engodo, não caia nessa mentira de Satanás. Fomos chamados por Deus com esse propósito de reproduzir a imagem de Deus para dar glória a Ele,
A glória não é nossa. A fascinação não pode ser nossa, mas a glória tem que ser dada a Deus. A majestade tem que ser dada a Deus. Quando os 24 anciãos se curvam naquele ambiente, diante de Jesus, sabe, eles estão ali com coroas nas suas cabeças. Estão ali, e quem olha uma pessoa com coroa diz, ali está um príncipe, ali está um rei, não é? Mas o reconhecimento da glória sempre vai ser para Jesus. Eles tiram as suas coroas, né? O texto do Apocalipse fala sobre isso. Eles tiram as suas coroas e lançam aos pés de Jesus, declarando, né, que dele é a honra, dele é a glória, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos, sabe?